Eu vou te ensinar um detalhe muito importante que pode fazer a diferença nos rendimentos do seu fundo imobiliário e também o quanto que ele pode ter de dificuldade ou não de se alavancar e conseguir lidar com essa alavancagem, com essa dívida. Então fica ligado até o final do vídeo, porque é um detalhe que poucas pessoas prestam atenção. Então nesse vídeo aqui eu vou te explicar um pouquinho sobre os contratos de locação, mais especificamente os contratos atípicos. Vou detalhar para você o que é, como que funciona, onde que você encontra e também a sua correlação com as alavancagens, como que eles podem ser ou talvez não úteis para um fundo imobiliário que vai se endividar, que vai se alavancar. Então para a gente começar, o que é um contrato atípico? Eu estou falando aqui de contratos de aluguel e obviamente por falar de contrato de aluguel estamos falando aqui de fundos imobiliários de tijolos. Os contratos atípicos, e a palavra atípica, obviamente, é para dizer que não é típico, que seria aquele aluguel que você já conhece, que talvez até você tenha de locação, caso você alugue ou alugue para alguém ou alugue para morar um apartamento, uma casa. É aquele contrato padrão, normalmente 5 anos, normalmente ali no meio do caminho, no terceiro ano, vocês podem revisar o aluguel. Se você quiser sair desse contrato, você consegue rescindir, uma multa pequena, ele é mais flexível, é aquele contrato padrão, aquele que é regido pela lei do inquilinato, então é algo que você provavelmente já conhece. O que eu estou falando aqui é o atípico, ou seja, aquele que foge dessa regra, aquele que pode ser até customizado ali para a operação em questão. Então, para a gente fazer uma comparação aqui de características, eu acabei de falar um pouquinho sobre o contrato típico e agora a gente fala das características, as principais características do contrato atípico. Então, no típico, enquanto é de normalmente 5 anos, o atípico normalmente é de 10 ou mais anos, 10, 15, 20, 25 anos. Então, é um contrato muito mais longo. Há uma outra grande diferença é que enquanto no contrato típico, no terceiro ano, pode ter aquela revisional, discutir de novo o aluguel para aumentar, para diminuir, no contrato atípico não existe essa possibilidade. Então, se você fechou um contrato atípico de 20 anos, você vai ter aquele aluguel durante 20 anos, ele só vai ser corrigido pelo índice de correção, ou IPCA ou IGPM normalmente. Então não há como renegociar esse aluguel a partir do momento que você inicia o contrato atípico. E aqui sobre esse quesito de não poder renegociar o aluguel, ele é apenas corrigido e obrigatoriamente é corrigido, existe um comportamento que você também precisa ficar atento, que é o seguinte: no momento que é fechado esse contrato, se o aluguel, se o valor de mercado do aluguel na região, naquela hora, estava acima de mercado, então durante o contrato atípico inteiro, ele se manterá acima do mercado, apenas corrigindo, ou seja, apenas aumentando. O que é positivo para o fundo e o cotista, o investidor, no sentido de que ele vai ter essa regularidade dessa renda alta por 10, 15, 20 anos, o tempo que for o contrato. Porém, aqui vem dois poréns. O primeiro é que isso pode acabar afetando a saúde financeira da empresa, porque pode ficar muito caro, que nem o caso da pandemia que a gente passou lá em 2020, 2021. E também o outro ponto é que pode chegar no final do contrato e o inquilino falar: não quero mais, vou sair, e aí você fica com o imóvel vazio. E o inverso também é verdadeiro no sentido de que, se no momento do fechamento do contrato o valor era bem abaixo da média, né, do mercado, e depois a região melhorou, mas você já tinha fechado o contrato no valor abaixo, você não consegue corrigir o seu aluguel para um patamar mais razoável de mercado. Então você vai passar os 10, 15, 20 anos de contrato com o aluguel abaixo da média apenas sendo corrigido. Então existe esse risco também. É algo que você pode prestar atenção para entender um pouquinho a dinâmica ali do aluguel do seu fundo, da renda do seu fundo, mas é um potencial risco que existe. Um outro ponto que também faz uma grande diferença é na multa de rescisão, porque apesar de ser um contrato super longo e apesar de não ter essa discussão, essa renegociação do contrato no meio do caminho, você pode sair dele. Só que se você quiser sair, rescindir esse contrato atípico, há uma multa muito maior normalmente. Então, no típico, normalmente ali você tem uns 3 meses de multa, por exemplo. Então, se você quiser rescindir, você vai ter que pagar o equivalente a 3 aluguéis para poder sair desse contrato. Isso aqui eu estou falando em grandes números, né? Pode ser um pouco diferente dependendo do contrato. E no atípico você paga todo o saldo remanescente de aluguéis. Então, se você ainda tinha o equivalente a mais 7 anos de aluguel nesse contrato, a sua multa vai ser o equivalente a 7 anos de aluguel. Então, é uma multa muito maior, muito mais pesada. Um detalhe importante é que, assim, normalmente esse é o padrão da multa de um contrato atípico. Mas, dependendo ali do contrato, pode ser que a multa não seja essa, pode ser outra. Estou falando aqui o modelo mais comum que a gente encontra em fundos imobiliários. Então,
Contratos super longos, 10, 15, 20 anos, contratos que você não tem essa renegociação de aluguel no meio do caminho, apenas a correção. E terceiro, a multa, que é bem mais gorda, bem mais pesada, que é o saldo remanescente. Essas são as principais diferenças e características de um contrato atípico para um típico. E normalmente onde que você encontra um contrato atípico? Em fundos imobiliários, você pode encontrar em qualquer tipo de setor, basicamente, porém, existem dois setores que se destacam por terem uma presença maior de contratos atípicos, que é o setor de logística, ou galpões em geral, né? Galpões de logística, galpões industriais, e também o setor de renda urbana. Esses dois setores tendem a ter uma composição ali de contratos atípicos maior. Não é uma obrigação, porém podem ter. E até fiz uma lista que eu vou mostrar aqui mais para frente no vídeo dos fundos que mais têm contratos atípicos no seu portfólio. Mas além disso, não é só olhar o setor do fundo. Você tem que olhar também o tipo de operação, o tipo de locação, o tipo de aquisição de imóvel que foi feito para justificar um contrato atípico. Normalmente, um contrato atípico é usado em um imóvel que foi construído ou que foi moldado especificamente para o inquilino. Então, se você é uma empresa e me pede para alugar, para montar um galpão para você, por exemplo, reformar um galpão para você e para eu alugar para você, eu preciso ter uma certa segurança de que essa locação que eu estou fazendo para você vai me render, vai me dar um retorno que compense todo esse trabalho que eu estou tendo para reformar, esse gasto que eu estou tendo para reformar e fazer customizado para você. Então, uma forma de eu conseguir garantir um pouco mais esse retorno é firmar um contrato atípico, que é muito mais longo e que tem uma multa também que me protege mais caso você queira sair. Porque se eu for lá reformar todo o imóvel, reformar tudo, fazer, investir, e daí você fala, não quero mais, ou sair logo depois, quem fica no prejuízo sou eu, quem fica no prejuízo é o fundo, então. Então, nesse caso, o contrato atípico entra muito nesses imóveis feitos sob medida ou imóveis que foram reformados para o inquilino, operações específicas ou muito específicas, às vezes também um contrato atípico para proteger mais a operação, para proteger o fundo, dado que o imóvel pode ficar muito específico para aquele inquilino e caso ele saia, pode se provar mais difícil ou o fundo tenha que investir, fazer ali um investimento no imóvel para readaptar, para encontrar um outro inquilino. Então, o contrato atípico ele entra muito para proteger também o fundo, o dono, o proprietário do imóvel nessas situações. Por isso que normalmente a gente vê muito mais imóveis customizados para os inquilinos nessa parte de logística, de galpões industriais também. Então a gente encontra muito por conta disso. Mas isso não é uma regra. Como eu vou mostrar no gráfico mais para frente no vídeo ainda, você vai ver que tem vários fundos de logística que têm contratos típicos também. Então tudo depende da operação, tudo depende da estratégia do gestor e tudo depende também do momento de mercado. E tem um outro ponto interessante eu não gosto de falar qualidades ou defeitos sobre o contrato, porque eu entendo que não existe um melhor entre contrato atípico e típico. São diferentes em determinados cenários ou para determinado perfil de investidor, perfil de fundo ou perfil de operação, um pode ser mais adequado do que o outro, mas não tem melhor ou pior. Mas vamos olhar aqui alguns pontos importantes do porquê ou de como um contrato atípico pode ser benéfico para um tipo de investidor. Por ser um contrato muito mais longo, por ser um contrato que não tem a renegociação de aluguel no meio do caminho e por ser um contrato com uma multa também muito grande, isso traz mais previsibilidade, mais estabilidade nos rendimentos de um fundo. Então, um fundo que tem muito mais contrato atípico, é razoável pensar que o rendimento dele vai ser muito mais estável, não vai ter grandes quedas, não vai ter grandes oscilações no geral, nem para cima nem para baixo, porque já está tudo muito amarrado com o contrato atípico. Só terá uma grande volatilidade no rendimento caso o inquilino saia. Se ele rescindir e sair antes, aí ter uma multa, aí o rendimento pode aumentar muito, mas depois que o contrato acabar, se não entrar um novo inquilino, aí o rendimento pode cair. Então, de uma forma geral, o contrato atípico traz muita estabilidade e previsibilidade para um fundo. Dito isso, aqui vem um ponto extremamente importante quando a gente fala de alavancagem. Eu já fiz alguns vídeos aqui falando sobre dívidas, alavancagem, fundos imobiliários, como analisar, como você entender se um fundo é capaz de pagar aquilo que ele se endividou, aquelas obrigações que ele tomou ou não. E um dos pontos extremamente importantes é o contrato atípico. Por que isso? Porque quando eu tenho um contrato atípico, longo, com multas grandes, que seja também casado com a minha dívida na questão da correção, então o contrato é corrigido por IPCA, a dívida é corrigida por IPCA, eu tenho esse contrato longo, multas longas, se por acaso o inquilino sair eu recebo o valor equivalente do aluguel de todo esse tempo que faltou, isso me dá um conforto muito maior de eu conseguir usar o dinheiro para pagar a minha alavancagem. Fazendo aqui um contraste com os contratos típicos,
Se eu tenho uma dívida ali de 20 anos, mas eu tenho um contrato típico de 5 anos, eu já não tenho a garantia dos 20 anos que eu preciso para pagar essa dívida. Então quer dizer que o inquilino pode sair e me deixar na mão. Outro ponto é a parte da correção. Pode ser que no meio do caminho eu tenha que reduzir o aluguel e eu já não consigo também honrar com as minhas obrigações ou torna-se mais difícil para eu conseguir honrar. Então veja que o contrato típico, por não ter tantas garantias, não ser tão amarrado, não ser tão longo também, isso pode jogar contra o fundo na hora de se alavancar. Já quando tem contratos atípicos, aí você tem uma segurança muito maior. Aqui um ponto importante, uma observação. Você não precisa ter o fundo 100% contratos atípicos para você conseguir se alavancar. Se o fundo se alavancar um pouco e tem uma boa parcela de contratos atípicos, a conta já pode fechar. O negócio é ver qual que é o tamanho da alavancagem, para o tamanho também, para a exposição do fundo em contratos atípicos. E lembrando que também os contratos atípicos não são ali, não é a única coisa que você olha em uma alavancagem. É um dos pontos que é muito importante, mas não é o único. E antes da gente entrar na lista, tem uma curiosidade que eu também acho importante compartilhar, que é sobre a força, a proteção, a legalidade, a robustez de um contrato atípico. Principalmente ali na época da pandemia, quando os contratos atípicos, em sua grande maioria, eram corrigidos pelo IGPM, que, caso você lembre, foi para a estratosfera aquele indicador, 30%, mais de 30% ao ano, o qual corrigiria obrigatoriamente o contrato atípico, que nem eu falei no começo do vídeo. São contratos que você não tem a renegociação do aluguel, você não pode mudar o valor do aluguel, mas ele obrigatoriamente será corrigido pelo índice de correção. Naquela época a gente tinha muito mais IGPM do que IPCA, hoje inverteu um pouco. Mas naquela época, por conta desse descontrole do IGPM, houve muitas brigas para se resolver essa questão do aluguel, que estava saindo de controle também por conta da correção. Dito isso, alguns fundos se resolveram de outras formas, mas em alguns casos, poucos casos, ainda bem, tiveram alguns inquilinos que foram à justiça tentar brigar para ou reduzir ou cancelar esse contrato atípico. Foi para a justiça, foi debatido, chegou-se a um veredito em vários casos, acho que pelo menos de cabeça eu lembro uns 3 casos, e o lado bom dessa notícia é que em todos os casos o contrato atípico prevaleceu. Isso quer dizer que, mesmo tendo essas condições mais rígidas de não ter como negociar, vai ser corrigido, pronto, acabou, a justiça reconheceu essa legalidade, reconheceu esse contrato e tudo seguiu normalmente para o fundo imobiliário ali que era dono daquele imóvel que recebia o aluguel. Então não teve problema nesse sentido, o que é um ponto muito positivo para os fundos imobiliários em geral e os contratos atípicos também. E agora aqui na tela eu vou colocar um gráfico que mostra os fundos imobiliários do setor de logística e renda urbana. Eu dei uma filtrada para pegar fundos maiores, mais líquidos, para a gente conseguir fazer uma lista um pouco mais refinada. Então aqui você consegue ver fundos de logística, fundos de renda urbana, com uma liquidez mais alta, com pelo menos uns 500 milhões de reais de patrimônio. E a gente consegue ver que a gente tem aqui principalmente 5 fundos com 100%, né? Praticamente 100%. Eu estou considerando aqui o TRXL como 100%, apesar de ser ali 97,44%. Então a gente tem 5 fundos praticamente com 100% do seu portfólio cobertos por contratos atípicos. Só que nem eu falei, não é todo fundo de logística que vai ter só contrato atípico, também não é todo fundo de renda urbana que terá 100% de contrato atípico. A gente consegue olhar lá para a outra ponta da nossa tabela, existem fundos que têm muito mais contratos típicos, como é o caso do RBRL, o XPIN, HSLG e VILG, por exemplo. São fundos aí com bem mais típicos do que atípicos. E aqui tem outro ponto interessante, essas porcentagens não são porcentagens fixas para sempre. Ao longo do tempo, conforme a estratégia do gestor, conforme o mercado permitir, o gestor pode firmar novos contratos na modalidade típica e antes era atípica, ou firmar atípico, antes era típico, porque conforme os contratos vão vencendo, o mercado vai mudando, ele pode ir ajustando ali os contratos e mudando de modalidade, conforme fizer sentido e conforme também o mercado permitir. Então isso é uma coisa que você pode ir acompanhando, como o seu fundo vai evoluindo e mudando ao longo do tempo. Vale mencionar também que este gráfico foi feito com dados até o dia 3 de setembro. Os relatórios iniciais publicados até essa data foram os relatórios usados para compor essa tabela. E se você quiser aprender mais detalhes como esse, conheça o curso de fundos imobiliários do Professor Baroni. Eu vou deixar aqui um cupom para você ter 56% de desconto. O cupom é FIIS, 56 off, para você participar do curso do Professor Baroni com 56% de desconto. Link na descrição. Você sabia dessas curiosidades e características de um contrato atípico? Se você ficou com alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.